Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, embaixada. Graça e paz. Pode se assentar, por favor. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, nessa casa que tanto me abençoou à distância. Seja pelo material de internet, YouTube, pelos livros e material do pastor Michael, e agora, pessoalmente, poder participar dessa reunião aqui com vocês. Estou muito feliz, muito alegre, e acompanhado do pastor Heleno, que vem comigo também de Portugal, poder reencontrar o JP, e passar um dia muito abençoado com o Léo, né, Léo? Obrigado, esteve aí nos conduzindo. Pastor Fausto também, obrigado por tudo. Que o Senhor vos abençoe grande e poderosamente. Eu venho de Lisboa, Portugal, mas já deu para perceber que eu sou brasileiro, né? São 18 anos a pastorear o rebanho do Senhor naquela cidade, em Lisboa, naquela nação. Então, você quando estiver a orar, ore pela obra do Senhor em Lisboa, pela Igreja de Jesus na Europa, porque algo grande de Deus está acontecendo naquele continente. Jesus está a se mover, e em breve nós ficaremos sabendo de algo muito poderoso, um grande derramado do Espírito Santo, Portugal e toda a Europa. Amém? Se você quiser saber mais da nossa história, pode me acompanhar lá no Insta, Rocha PR. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Velho Testamento, no livro de Josué. Josué. Velho Testamento, Josué. Enquanto você abre a Bíblia ou liga a Bíblia, quero fazer duas apresentações rápidas. São os livros que eu tive o privilégio de escrever. Esse aqui é o primeiro, Um Novo Acesso. Eu falo sobre a parábola dos talentos. Tudo que está na nossa mão, tudo que vem na nossa mão, pode crescer, aumentar e multiplicar. Tudo. Existe uma bênção na criação. Quando Deus criou o homem, Ele disse, crescer e multiplicar. Aí alguém pergunta, então por que não está a crescer e a multiplicar? Algumas respostas podem estar aqui. No final, estará ali na frente, você fique à vontade. E o outro é esse aqui, o primeiro que eu escrevi, insegurança. Aqui eu falo de Moisés, de Gideão e de Jeremias. O que eles têm em comum? Todos os três foram chamados por Deus. E todos os três deram desculpas. Agora, o que é poderoso, mesmo com as suas desculpas, medos e inseguranças, eles viveram o propósito do Senhor nessa terra. Se eles conseguiram, nós também iremos conseguir. Amém? Também estará lá na frente. Josué capítulo 3 e o verso de número 7. Josué capítulo 3 e o verso de número 7. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, olha. Então disse o Senhor à igreja embaixada em Balneário Camboriú. Aleluia. Olha o que ele diz assim, ó. Tem texto, gente, que ele é tão poderoso que você não precisa nem pregar. Só de você ler já é uma profecia para a sua vida. Olha esse texto, olha o que o Senhor disse para Josué e está a falar para nós hoje. Ele diz assim, olha, hoje, não foi ontem, não ficou no ano passado, nem vai ser daqui 1, 2, 3 anos. O dia e o tempo de Deus para a nossa vida é... Aleluia! Se Deus quer fazer algo na sua vida, Ele quer fazer? Se tem um dia que Ele quer salvar, é? Se Ele quer abençoar alguém, é? Com carinho, toque em alguém e diga assim, hoje é o dia de Deus para a sua vida. Hoje. Agora, olha que maravilha. Olha a segunda palavra que vem depois do hoje. Depois do hoje. Ele diz assim, ó. Hoje começarei. Aleluia. Hoje começarei. Então ele está dizendo assim, Josué, hoje eu dou um start.
Hoje eu começo. Hoje é o início. Para algumas pessoas, é uma palavra profética muito direta. Hoje é o início de um novo tempo de Deus para a sua vida. Aleluia. Escreva aí do lado desse verso 7. Hoje começa um novo tempo de Deus na minha vida. Hoje começarei. E você já deve ter ouvido muito isso, porque foi uma mensagem que por muito tempo foi divulgada no Brasil, nas igrejas, que era uma mensagem muito associada ao fato de diminuir, de ficar pequeno, como que se Deus tivesse dificuldade com o crescimento dos filhos dele. Então, por muito tempo, foi falado e ensinado para as pessoas assim: quanto menor, melhor. Por muito tempo foi ensinado algo assim: quanto pior, melhor. Você já ouviu esse tipo de mensagem? Quanto pior você for, melhor vai ser. Quanto menos você tiver, quanto menos você alcançar, mais Deus vai te usar. Amém? Quem já ouviu isso? Mas olha o que esse texto diz, olha o que o Senhor está falando para Josué, olha o que ele está falando para Josué. Ele vai dizer assim: Josué, hoje eu começarei a engrandecer-te. Então, o que o Senhor está falando para Josué? Josué, hoje eu começo a fazer você ficar grande. Ei, coloque isso no seu coração. O nosso Pai não tem dificuldade com o crescimento dos filhos dele. Deus não tem dificuldade com o seu, o meu e o nosso crescimento. Ele não tem dificuldade em lidar, em ver e em derramar bênçãos que venham engrandecer e levantar o povo dele nessa terra. Se você puder segurar na mão de alguém, diga para ele assim: olha, o Deus que engrandeceu Josué quer engrandecer você e a sua casa também. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja, o livro de Josué é um livro de transição. Diga comigo, transição. Primeiro é uma transição física, uma transição geográfica. O povo vai deixar para trás 40 anos de deserto e vai pisar, possuir uma nova terra, a terra da promessa. Então, primeiro é uma transição geográfica. Sai do deserto para possuir, para pisar na terra da promessa. Para algumas pessoas aqui, já é uma palavra muito direta. O seu deserto tem começo, tem meio e tem fim. Então, com carinho, se você puder, levanta a mão assim, levanta e dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho e diga assim: tchau, deserto. Bye, bye, deserto. Além da transição geográfica, existe uma transição, uma mudança na liderança, naquele que estava a governar o povo. No deserto, o líder havia sido Moisés. Moisés foi o líder do deserto. Mas a fase deserto passou, a fase Moisés passou, então Josué é levantado, engrandecido, chamado por Deus para ocupar a vaga de Moisés. Então veja que há uma mudança. Sai Moisés de cena e sobe o Josué. Só que existe um problema. Diga aí, existe um problema. Quando nós estamos no meio de um ambiente onde nós crescemos e convivemos com as pessoas, e daquele ambiente nós somos levantados. Qual é o problema?
muitas pessoas não entendem e não compreendem esse levantar. E muitos ficam a olhar, não com os olhos do novo cargo, da nova posição, ou do novo lugar que Deus está a te levar. Muitos olham para você, na posição que Deus levou, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que te entregou, mas quando olham para o novo homem, não vem o novo homem, vem aquele que esteve muito tempo com eles lá embaixo. Josué estava a enfrentar alguma resistência do povo, porque o povo olhava para ele e pensava o seguinte: esse aí andou 40 anos conosco no deserto, agora é ele que vai ficar no lugar de Moisés? Moisés abriu o mar, Moisés enfrentou Faraó, Moisés realizou muitos milagres. E o que esse Josué fez? Josué estava a enfrentar alguma resistência do povo. Por isso, preste atenção, o Senhor vem falar com ele e dizer assim: Josué, eu sei que algumas pessoas não estão entendendo o que eu estou a fazer na sua vida. Por causa disso, eu vou fazer algo agora publicamente. Eu vou fazer algo perante todo Israel, para que eles venham olhar para você e entender que como eu fui com Moisés, eu também sou contigo. E eu estou a falar para algumas pessoas aqui, que você está debaixo de questionamento, você está debaixo de alguma dúvida, você está debaixo de algum sentimento de dúvida, porque o Senhor está te levantando, está te prosperando, está te usando, está fazendo algo novo na tua vida, e algumas pessoas estão assim meio que o pé atrás, a questionar, a falar, a dizer quem ele é, quem ele pensa. Olha, só por causa de um cargo novo, por causa de algo novo que está acontecendo na vida dele. Mas eu venho de Portugal liberar uma palavra de Deus na sua vida. Não temas, o céu vai fazer algo público, e que vai mostrar para todos, que o Senhor te escolheu e te separou para uma grande obra nessa terra. O que Deus vai fazer com Josué? Diga aí, o que, bispo? Deus vai engrandecer. Mas como que o Senhor engrandece uma pessoa? Como que o Senhor levanta e engrandece alguém? Veja, Moisés foi um homem extremamente reconhecido. Por quê? Por causa das obras que ele realizou debaixo do poder de Deus. Se perguntarmos aqui, o que vem à cabeça quando se fala de Moisés? Pode vir muitas coisas, mas com certeza a maioria vai dizer: Moisés é o homem que esteve diante do Mar Vermelho. Moisés é o homem que com o seu cajado abriu o mar e depois fechou o mar e Deus operou um grande livramento. Se eu te perguntasse, por exemplo, o que define Davi, o rei Davi, o que foi um dos pontos importantes e cruciais da vida de Davi, com certeza a maioria diria: o que fez Davi se tornar conhecido e renomado no meio do seu povo, foi ele ter vencido Golias. O menino que venceu o gigante com uma pedrinha. O menino que venceu o gigante com uma pedrada. Veja que as coisas que Deus usa para engrandecer o ser humano é aquilo que muitas pessoas chamam de problemas e dificuldades. Talvez você não está a entender o tempo, o momento e a maneira que o Senhor está a trabalhar na sua vida. Para Moisés, ele encarou o Mar Vermelho. Para Davi, ele encarou um Golias. E para Josué, o que ele vai encarar? Não tem mais Mar Vermelho, mas ele vai encarar agora um rio Jordão, que estava cheio, que estava transbordando sobre as suas ribanceiras. Então, Josué, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou contigo. Como que o Senhor vai fazer isso? Eu vou levar você diante de um desafio. Quem aqui está diante de um grande desafio nessa noite? Quem aqui está diante de um grande desafio de fé? Um grande desafio na família, um grande desafio na carreira, um grande desafio no ministério, um grande desafio profissional, um grande desafio interior.
quando nós estamos diante desses momentos, acaba por ser um pouco assustador, porque já é desafio, é maior do que nós, é grande, pode vir alguma ansiedade, alguma preocupação, mas a boa notícia é, aleluia, os homens de Deus que enfrentaram os desafios debaixo da unção do Espírito Santo, nunca mais se tornaram as mesmas pessoas, nunca mais. Depois do Mar Vermelho, Moisés nunca mais foi o mesmo. Depois do Golias, Davi nunca mais foi o mesmo. E depois desse episódio, Josué nunca mais foi o mesmo. E eu quero profetizar que depois desse momento difícil, desse desafio que você está a enfrentar, sua vida e a sua história nunca mais serão as mesmas. Olha o que diz o texto. Josué, eu vou te engrandecer, mas para te engrandecer, eu preciso colocar um Jordão cheio na sua frente. Se fosse num período normal, um período talvez de seca, com poucas chuvas, era possível atravessar aquele Jordão com pouca dificuldade. Uma pessoa normal, saudável, poderia atravessar aquele rio sem nenhuma dificuldade. Mas o Senhor leva Israel e Josué no momento mais difícil, de maior chuva, de maior água, de maior volume d'água, onde o rio, que era uma travessia fácil, ficou agora uma travessia, humanamente falando, impossível. Impossível. E aí, olha o que o Senhor vai falar para Josué, verso de número 8, olha o verso de número 8, verso de número 8, ele diz assim, ó: tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Veja, imagine isso, aqui é as bordas da água do Jordão, amém? As bordas estão bem aqui. O que significa a borda? Diga, limite. Vamos lá, 1, 2, 3. O que o Senhor está falando para Josué? Josué, no tempo de te engrandecer, no tempo de engrandecimento, eu vou permitir um rio transbordando na sua frente, e vou te levar no seu limite. Tem gente aqui que literalmente você está sendo esticado no seu limite. Você veio para esse culto e disse assim, Senhor, eu estou no meu limite. Estou no limite das emoções. Outros já chegaram assim, eu estou no limite financeiro, na minha planilha já cheguei no limite. Eu estou a pregar para algumas pessoas que estão no limite da força, no limite da confiança, no limite emocional. Eu estou no meu limite, mas guarde essa palavra no seu coração, porque toda vez que nós chegamos no nosso limite, é a hora, é o tempo e o momento que Deus se manifesta na nossa vida e na nossa história. O nosso limite é ótima oportunidade de Deus se manifestar. Se você chegou no seu limite, é o Senhor dizendo, não temas minha filha, eu vou fazer além da sua capacidade. Opa, eu pensei que tinha alguém comigo, de novo, não temas meu filho, minha filha, se você está no seu limite, porque no seu limite você irá viver um grande milagre do Senhor nessa terra. Segure na mão de alguém e diga assim, no seu limite Deus faz milagre. Porque no meu limite eu descubro que o meu dinheiro não compra tudo. No meu limite eu descubro que a minha força não dá conta de tudo. No meu limite eu descubro que a minha capacidade intelectual, ela também tem algum limite. Mas é no limite que eu descubro que o nosso Deus é uma fonte inesgotável de recursos. É no limite que eu descubro que o nosso Deus é uma fonte inesgotável de milagres. Quem pode adorar o nome dele hoje? Então o Senhor vai ensinar o segredo para Josué. Josué, eu vou te ensinar o segredo para você, no seu limite, viver coisas grandes comigo. Primeiro segredo, verso de número 11. Verso de número 11, verso de número 11. Rapidinho, primeiro segredo. Josué está diante do desafio, Josué está no limite, algumas pessoas questionando e duvidando da liderança dele, então o Senhor vai falar assim para ele, olha, eis que a arca da aliança do Senhor.
Marca essas palavras, a arca da aliança do Senhor. A arca da aliança do Senhor representava a presença de Deus no meio do povo. Então o Senhor está dizendo assim: Josué, a minha presença, a arca da aliança do Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Aleluia. Vamos trocar isso aqui? Vamos mastigar essa frase? O Senhor estava dizendo assim: ô Josué, você quer atravessar as inundações da vida? Você quer atravessar os obstáculos da vida? Você quer atravessar os desafios da vida? Eu quero. Então pega a minha presença. Pega a minha presença e coloca na sua frente, em primeiro lugar na sua vida. Deixa a minha presença passar na sua frente. E sabe o que eu acho maravilhoso? Nós estamos aqui, vocês moram numa cidade espetacular. Uma cidade linda. Para todo lado que eu olho aqui nessa cidade, eu vejo coisa bonita. Eu estava olhando e vi que existem inúmeras oportunidades de lazer, restaurantes bonitos, locais agradáveis para se conhecer, mas numa quinta-feira com tanta coisa para se fazer nessa cidade, nesse estado maravilhoso, você decidiu: eu preciso e quero colocar Deus em primeiro lugar. Tem gente aqui que tinha convite de churrasco. Glória, pode aplaudir da glória. O pessoal da confraria te ligou, o pessoal do churrasco ligou, o pessoal do futebol te chamou, o beach tênis mandou mensagem no grupo, a família te chamou, olha, inúmeros convites, mas naquela hora você disse assim: peraí, eu tenho um Jordão para atravessar, eu tenho um Jordão para enfrentar, eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar. Então pega na mão do teu vizinho e diga assim: não falta nenhuma quinta. Diga para ele assim: você tem um Jordão para atravessar, meu filho. Diga para ele assim: coloca Deus em primeiro lugar. Quem dá glória aí comigo? Só dá para vencer as inundações da vida se o Senhor estiver em primeiro lugar na nossa vida. Só dá para vencer as inundações, as águas, se o Senhor estiver na nossa frente. Josué, não é porque você é um bom nadador, não é porque o pessoal que está aí contigo são homens experientes que vocês vão atravessar essas águas. Deixa eu passar na sua frente. E você já cantou aqui. Quando eu cheguei, não deu nem tempo de eu sentar aqui na sala, o louvor começou. Deus vai na frente. O irmão fez sinal aqui, você não vai cantar, bispo? Eu falei: não vou estragar o culto não, tá? Então diga para o teu vizinho: põe ele na frente. Só que, quando o Senhor vai à frente, o que Deus vai fazer? Depois você pode ler o capítulo 3 inteiro. Quando os sacerdotes pisam na água, o Jordão que estava fechado se abre. E um caminho impossível é aberto para o povo de Deus passar. E eu já libero essa palavra sobre a sua vida. Nessa quinta-feira, caminhos impossíveis estão sendo abertos aqui nessa reunião. Eu libero essa palavra. Você veio para o culto com os caminhos fechados, voltarás para sua casa com um caminho aberto diante de ti.
Você veio para cá com as portas fechadas, os caminhos fechados, mas assim diz o Senhor: irei eu abrir um caminho bem diante de ti, da tua casa, dos teus negócios. Quem enche esse lugar de adoração, porque o Jordão já abriu. Diga assim: Deus na frente. Mas olha o verso de número 17. Verso de número 17. Olha o verso de número 17. Imagine a cena: o povo tem que atravessar o Jordão, eles têm que entrar naquelas águas. As águas ficaram represadas muitos quilômetros acima. Imagine talvez o medo, a preocupação, a ansiedade. Será que essas águas não vão descer de uma vez? Será que não vai acontecer alguma coisa? Será que nós não vamos correr algum perigo? Então Deus vai enviar uma mensagem, uma pregação visual para aquele povo. Tem pregação com palavras e a pregação que é visual. Verso de número 17, olha o verso 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, a presença de Deus, pararam firmes. Onde que eles pararam? Embaixada? No meio. Onde que eles pararam? Toca em alguém e diga assim, ó: o Deus da frente agora está no meio. Por que que ele ficou parado no meio? Diga, por que, bispo? Era uma mensagem, uma pregação visual para o povo. A arca entra no rio, o rio abre. Aí a arca fica parada bem no meio. E a mensagem é essa: pode passar sem medo. Pode atravessar sem medo. Pode pisar no novo sem medo. Pode possuir a nova terra sem medo. Pode pisar na nova posição sem medo. Pode desfrutar do novo sem medo, porque o Deus que abre o caminho, Ele fica no meio sustentando tudo e todas as coisas. O Deus que abre a porta, é o Deus que mantém e sustenta a porta aberta. O Deus que aponta a direção, é o Deus que garante o sustento na direção. A arca no meio é o Senhor dizendo: eu apontei o caminho, eu abri o rio, eu sou responsável em manter esse rio aberto. Aí eu estou falando para alguém, pastor, que está com medo de algo grande que já está surgiu na frente dele, medo de assinar o contrato, medo de assumir um ministério. Tem alguém aqui que tem um chamado grande, você está com medo de abraçar esse chamado, esse ministério. Ei, guarda isso no seu coração. O Deus que abriu o caminho, que abriu o Jordão, é Ele que fica lá no meio mantendo o Jordão aberto. Veja quantos ventos a sua casa passou esse ano. Por que a tua casa está de pé? É Ele que está lá no meio. Olha quantas crises você enfrentou esse ano. Quantas inundações e tempestades vieram contra ti. Houve algumas que você pensou assim: essa eu não vou superar, essa eu não vou dar conta. Se dependesse de ti ou de mim somente, era isso aí, nós não daríamos conta. Mas a questão é, o Deus que nos chamou, que te escolheu, é Ele que segurou bem firme na tua mão e disse assim: não temas. Se você passar pelo fogo, não vai te queimar. E se você passar pelas águas, você não será coberto, não morrerás afogado, porque eu sou contigo. Toca numas 3 pessoas e diga assim: aleluia. O aleluia foi para respirar, gente. Diga para ele assim: é Deus que vai sustentar a nova fase da tua vida. Então a cena é essa, pastores. O povo está passando e o povo está dizendo assim: eu passo sem medo, porque o Deus que abriu está aqui no meio sustentando. Boa. Eu passo sem medo, porque o Deus que apontou o caminho, é Ele que mantém o rio aberto. Eu passo sem medo, porque o Deus que me chamou, é o Deus que segura na minha mão, nessa caminhada e nessa jornada. Então diga assim: Deus na frente, Deus no meio. Deus no meio. E o povo vai passando, até que passa a última pessoa, verso de número 11.
Olha aí, perdão, capítulo 4, eu já pulei o capítulo. Josué capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11. Está aí o 4:11? 4:11. Ó, tendo passado todo o povo, passaram todos. Gente, se passaram todos, quem ficou para trás é o último, ok? Saíram todos da igreja e só ficou eu sou o último. Se passam todos e só fica eu sou o, diga aí bem alto, o último. Olha o texto, tendo passado todo o povo, então, depois que passou todo o povo, passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista do povo. Por quê? O Deus que vai na frente, ele abre o caminho. O Deus que fica no meio, ele mantém o caminho aberto. E o Deus que passa por último, agora atrás do povo, qual é a mensagem que ele está passando atrás do povo? Quando a arca sai do Rio Jordão, o Rio Jordão volta a correr normalmente e as águas se fecham. E aqui a mensagem poderosa para a minha, para a sua e para a nossa vida, e caminharmos para a conclusão. Quando o Jordão se fecha, o Senhor estava dizendo: eu estou fechando essa fase de deserto na vossa vida. A fase deserto está sendo fechada agora. A fase maná está sendo fechada agora. Alguém podia dar glória. A fase de sofrimento está sendo fechada agora. Eu estou concluindo essa fase. Embaixada, eu tenho uma mensagem aqui, mais uma queimando em meu coração. Aleluia. Sabe o que o Espírito de Deus está fazendo contigo? Ele está te conduzindo a um tempo para você fechar alguns ciclos de sofrimento e de deserto na sua vida. Você não pode entrar no novo ano com situações abertas desse ano. Você já está trazendo pendências do 22, do 23, de 20, tem gente que está trazendo de 80, de 85, de 95, meu Deus. Mas esse é um culto para fechar a conta e resolver pendência. É um culto para resolver. Perdoar quem tem que perdoar, soltar quem tem que soltar, liberar quem tem que liberar, resolver o que tem que resolver, porque na virada do 24 para 25, ai meu Deus! Então, quando o Jordão fecha, o Senhor estava dizendo assim: olha, eu estou fechando e concluindo essa fase. Algumas coisas que estavam abertas na sua vida, o Espírito de Deus vai te conduzir a um tempo de fechamento de ciclo. Ciclo de sofrimento, de dependência emocional, ciclos de aprisionamento espiritual, ciclos de dependência. De tempo em tempo, aquilo voltando na sua vida. Hoje, o Jordão está sendo fechado. Quando o Jordão fecha, a mensagem era essa: acabou, não tem como mais voltar para trás. É só daqui para frente. Alguém entendeu o mistério? Quando o Jordão fecha, o Senhor está dizendo assim: acabou, não tem como voltar para o Egito, não tem como voltar para o deserto, é só daqui para frente. É só daqui para frente. Por isso que no começo eu pedi para você dizer tchau deserto. Porque é só daqui para frente. E agora, lembra que eu falei que no começo o Josué estava debaixo de questionamento? Lembra que eu te falei que no começo as pessoas estavam assim com um pouco de dúvida em relação à liderança dele? Olha o verso de número 14. Verso de número 14. Naquele dia. Que dia? O dia do começo hoje. Naquele dia. No dia de hoje. Naquele dia. O Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o povo. Naquele dia. O Senhor levantou, engrandeceu Josué na presença de todo o povo. E olha que coisa interessante. E daquele dia em diante, o povo respeitou
e respeitaram-no todos os dias da sua vida. Já entendeu o mistério aí? Eu vou ler de novo, ó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o povo e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Ou seja, daquele dia em diante, quem não reconhecia ele passou a reconhecer. Quem não respeitava ele passou a respeitar. Quem não via nele uma figura levantada por Deus, naquele dia passou a ver. Tudo por quê? Por causa de um Jordão. E eu venho aqui e termino esse momento com essa palavra de Deus para a sua vida. Depois desse Jordão que você está a enfrentar, tem muita gente que não te reconhece e vai passar a te reconhecer. Tem até pessoas que não te respeitam e vão passar a te respeitar. Tem até pessoas que fizeram e fazem piada a respeito da sua fé e vão chegar para ti e dizer assim: eu vejo em ti um homem de Deus. Eu vejo em ti uma mulher de Deus. Eu vejo em ti uma pessoa que está sendo abençoada pelo Senhor. Eu vejo em ti alguém que realmente está vivendo um tempo maravilhoso do céu nessa terra. Está chegando um tempo de reconhecimento e honra sobre a sua vida. Feche seus olhos um minuto. Mas para o reconhecimento e o respeito chegarem na vida de Josué, ele teve que colocar o Senhor à frente, ele teve que confiar no Deus que ficava no meio, sustentando e mantendo o rio aberto, e teve que permitir o ciclo ser fechado com o fechamento do Jordão. E eu quero me dedicar somente nessa última fase. Quais são os ciclos que você precisa fechar hoje aí na sua vida? Quais são os ciclos que você precisa fechar hoje aqui nessa reunião? Quais são os assuntos que ficaram pendentes, as situações que ficaram pendentes, que você precisa e vai deixar hoje aqui nesse lugar? Aí onde você está, eu quero que você comece a orar e comece a declarar. E comece a declarar e comece a dizer: eu quero fechar esse ciclo. Eu decido que eu vou resolver esse assunto. Eu decido que eu vou perdoar. E vai dizendo: eu libero perdão, eu solto. Eu estou soltando, eu estou liberando. Eu estou soltando, eu estou liberando, eu estou fechando. Vai orando e vai dizendo assim: eu não vou ficar preso nesse acontecimento. Não ficarei presa nessa situação. Não ficarei preso nesse acontecimento, não. Eu fecho hoje. Eu desato hoje. Eu libero hoje. Vai orando e vai dizendo, porque quando você sair daqui, o Espírito de Deus vai te inquietar, você vai ligar para alguém. Quando você sair daqui, o Espírito de Deus vai te inquietar, e essa semana você vai sentar com alguém. O Espírito de Deus vai te conduzir, você vai mandar uma mensagem para alguém. É tempo de fechar o Jordão para possuir a terra da sua promessa. Um minuto para você orar, um minuto. Enquanto você ora, o louvor vai começar a adorar. Isso, vai orando, não fica de fora. Esse é um tempo profético, o céu está aberto, os céus estão abertos nessa casa. Há uma unção de resolução de conflitos, há uma unção de fechamento de ciclos, de cura de feridas que está sendo desatada e liberada nessa hora, nesse lugar, aleluia.